Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em teu nome, Senhor, do seu bendito Filho Jesus, da nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda, protetora desta casa, damos por aberto a reunião de estudos desta noite. Assim seja. Como pedes, até agora nada pedistes em meu nome. Pede e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Jesus, em João capítulo 16, versículo 24. Em muitos recantos encontramos criaturas desencantadas da oração. Não prometeu Jesus a resposta do céu aos que pedissem no seu nome? Muitos corações permanecem desalentados, porque a morte lhes roubou um ente amigo, porque desastres imprevistos lhes surgiram na estrada comum. Entretanto, repitamos, o Mestre Divino ensinou que o homem deveria solicitar em seu nome. Por isso mesmo, a alma crente, convicta da própria fragilidade, deveria interrogar a consciência sobre o conteúdo de suas rogativas ao Supremo Senhor, no mecanismo das manifestações espirituais. Estará suplicando em nome do Cristo ou das vaidades do mundo? Reclamar em virtude dos caprichos que obscurecem os caminhos da oração é atirar ao divino sol a poeira das inquietações terrenas. Mas pedir em nome de Jesus é aceitar-lhe a vontade sábia e amorosa, é entregar-se-lhe de coração para que nos seja concedido o necessário. Somente nesse ato de compreensão perfeita do seu amor sublime encontraremos o gozo completo, a infinita alegria. Observa a substância de tuas preces. Como pedes? Em nome do mundo ou em nome do Cristo? Os que se revelam desanimados com a oração confessam a infantilidade das suas rogativas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens conduzidos pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai-me os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho capaz de impedir-nos perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra,
possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e a equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. Que assim seja, Senhor. Damos graças. Boa noite. Fazendo uma lembrança daquilo que a gente estava estudando, para que a gente possa passar para o tópico seguinte. A gente viu que o reflexo da interferência surge as síndromes da inquietação, que não deixa de ser os transtornos de ansiedade em si, que geram desconfianças, geram inseguranças, enfermidades perdão e os insucessos. Esses 4 tópicos que a gente estudou até a semana passada. E a gente viu que com essas 4 camadas de sintomas que a gente tem, de desconfiança, insegurança, doenças de pequena monta e os insucessos, isso vão gerar um sintoma que é muito interessante, que chama de angústia. Por isso, quando ele fala, os insucessos que surgem das ideias negativas do obsessor no intercâmbio mental vão gerando angústias e incertezas no auxiliar, que pensa agir por si mesmo, se culpando pelos equívocos praticados, facilitando o aprofundamento do obsessor no seu campo mental. Essa é uma palavra que traduz o sintoma físico dos distúrbios de ansiedade. E é uma palavra que tem um peso muito grande, porque quem sentiu angústia uma vez não esquece. É esse sentimento que a gente tem de desassossego na mente, que não consegue ficar equilibrada, associada com aquela opressão no peito que aperta mesmo, entende? Dá aquela constricção, em virtude de frustração, insegurança, sentimento de culpa, que vão gerando cada vez mais inquietação na pessoa. Todos nós, quando estivermos sentindo angústia, a gente pode remontar a causa delas. Se é frustração, se é sentimento de culpa, se é insegurança. Você fazendo uma retrospectiva daquilo que está te gerando esse sintoma, você vai voltar a um dos 4 dessas possibilidades que vão te gerar essa inquietação. E isso é muito importante para que a gente, vendo a causa, eu corrija e os efeitos desapareçam. Porque enquanto eu não corrigir a causa, eu posso mascarar o efeito, que ele vai ressurgir de uma forma mais intensa. Toda pessoa que está tratando de distúrbio de ansiedade, a gente tem a boa vontade de tentar explicar sempre para elas que a medicação vai estar combatendo os efeitos, não está tratando a causa. Não tem remédio que vá trazer pensamento positivo. Não tem remédio que vá trazer sentimento de valência positiva. Se existisse remédio para isso, eu consertava o mundo. Não ia ter presídio, não ia ter crime, porque a gente ia vender pensamento positivo e ninguém ia ter pensamento negativo. E a gente chama a atenção muito para isso, sabe? Que o remédio vai trazer um equilíbrio combatendo um efeito desagradável, para que ela mude a maneira de viver, de encarar a vida, corrija seus problemas, e depois que corrigir seus problemas, ela pode retirar o remédio
e levar a sua vida adiante. Então, diante desses sintomas todos que a gente viu, e são sintomas importantes, porque a angústia é uma coisa que perturba mesmo, além da mente que fica muito complicada. Você não consegue ter equilíbrio mental quando está passando por uma situação dessa. Vocês vão ver que o que ele vai orientar para a gente fazer diante disso não é complicado. E que vai estar ao alcance de cada um de nós. Eu torno a falar para vocês, eu trato muito mais de obsessão no meu consultório do que na casa espírita. Porque veja o que é que ele fala a respeito disso tudo que a pessoa está sentindo. Gera uma psicosfera perniciosa, a própria volta, pela eliminação dos fluidos deletérios de que é vítima e absorve mais condensados. Por excusar-se de ouvir sadias questões, participar de convívios amenos, ler páginas edificantes, auxiliar ao próximo e renovar-se pela oração. Então, eu trouxe para vocês uma orientação de Kardec, que está na Revista Espírita, que chama Atmosfera Espírita. Tá, eu distribuí a semana passada e eu tinha mais algumas essa semana que eu vai para vocês lerem. E não é só para ler, não, é para vocês estudem. Porque Kardec, nessa orientação que ele dá para a gente, ele mostra e ele faz a transposição daquilo que acontece com uma pessoa quando está com influência negativa, para quando ele vai conviver num ambiente de pessoas que também são negativas. É importante a gente saber disso, porque isso é um passaporte para que você entenda como funcionam as obsessões individuais e as obsessões coletivas. Mas é muito importante isso aí. Então ele vai explicando que a pessoa, com os pensamentos que tem, aonde ela está, esses pensamentos eles são projetados, não só no seu campo magnético, no seu perispírito, mas ele vai impregnando os ambientes e vai sendo direcionado para o destino que você está dando para aquele pensamento. E que os pensamentos, eles se atraem pela sintonia de vibração que vão ter simultaneamente um com o outro com a mesma finalidade. Quanto mais você pensa e emite aquela onda, mais você está impregnando em você e em volta de você esse pensamento. E ele fala, imagina isso numa assembleia, onde tem 100 pessoas pensando do mesmo jeito. Essa carga fluídica como fica? A intensidade que isso acontece. E como vai tomando conta e influenciando todos que estão participando desse mesmo ambiente. Ele fala uma coisa que é muito interessante aí. Quando predominam os pensamentos negativos, devido à intensidade que eles ficam nesses ambientes, os pensamentos positivos da espiritualidade superior muitas vezes não conseguem penetrar. E é a mesma coisa que acontece quando existe um encarnado só com pensamento negativo e de volta com o seu obsessor. Muitas vezes os pensamentos que a gente tem positivos não chegam para aquela pessoa. E você vai dizer, mas isso é grave. E é mesmo. Vocês que frequentam aqui, principalmente no sábado, que é uma reunião que a gente se dedica à prática dos estudos, em que é feito passes, tanto individual quanto coletivo, a gente sempre distribui uma folhinha sobre o que você deve, como você deve se comportar no tratamento de passe. E uma coisa fundamental nesse tratamento, chama-se de fé. Esse fé que vai abranger não só a fé humana, mas a fé divina também. Sem fé, nada vai chegar até você no tratamento de passe. É a mesma coisa que André Luiz escreve no livro Missionários da Luz, quando ele vê as pessoas que estão entrando para tomar passe, saindo,
E depois que termina, ele fala: a grande maioria saiu do mesmo jeito que entrou. E às vezes a gente fica se perguntando, muitas vezes quando a gente está tratando as pessoas de paz, e a gente chama muito para a responsabilidade disso, para que as pessoas saibam se comportar para merecer o tratamento de paz. Porque se você não tiver fé e tiver envolvido com entidades negativas, muitas delas, somente no caso de subjugação e de fascinação, elas entram contigo junto da cabine de paz. E você fica dando força para ela e ela dando força para você, para que você fique falando aquilo que teu coração não está sentindo. Então, leiam essa folha, porque isso é de suma importância para você entender a natureza e como funcionam os fluidos. Nesse orientação de Kardec que ele dá para os espíritas do Brasil, um dos questionamentos que eles falam para os espíritas é esse: aonde está a doutrina que vocês praticam a respeito do estudo dos fluidos? É isso aí. É isso aí que a gente está trazendo. Porque você, quando absorve o fluido, seja positivo ou negativo, você vai impregnando a você e todo o ambiente que você está. É muito bonito quando você chega no livro Libertação de André Luiz, em que ele está vai fazer o tratamento da auxiliar, e ele descreve no começo a situação que está aquele ambiente. Só fluido negativo, só entidade inferior. Em virtude dos pensamentos que predominam ali. Depois, quando eles tratam e retiram os obsessores que estavam hipnotizando a mulher, e os seus 12 ou 15 ovoides que estavam sugando sua energia no seu sistema nervoso central, e que ele volta para casa, quando o Gúbio chega e orienta a secretária da casa para que arejasse o ambiente, abrisse as janelas, limpasse, deixasse o sol penetrar. E eles vão fazendo oração, vão limpando o ambiente e colocam sentinelas em volta da casa, mostrando que a partir daquele momento existiam espíritos bons tomando conta do ambiente. E junto com ele leva mais uma dúzia de trabalhadores que ajudaram ele no tratamento da reunião mediúnica. Então, a gente compreenda isso, sabe? Porque nosso ambiente, nossa casa, ela é desse jeito. E aqui, na casa espírita, também é assim. Aonde a gente for, você está participando desse ambiente fluido. Então, você acha que você vai para um bar e vai sair dali ileso? Engano seu. Tem um dos livros do Divaldo que é muito interessante, em que ele fala que um dos trabalhadores da casa espírita resolveu frequentar um ambiente de uma festa que estava sendo dada no seu trabalho, e ele inadvertidamente foi, dizendo que ele estava imune com aquilo, que ele não ia deixar a espiritualidade inferior tomar conta dele. Realmente ele foi. Ele soube se comportar. A espiritualidade inferior tentou chegar junto dele. Não conseguiu. Você sabe o que aconteceu? Eles ficaram com revolta porque não conseguiram influenciar aquela pessoa. Ele acha que é bom, ele acha que vai conseguir nos vencer. 2 espíritos inferiores acompanharam ele enquanto ele estava com fluidos alcoólicos e entraram na casa dele junto com ele. E entrando na casa dele junto com ele, conseguiram influenciar os seus 2 filhos. E a partir de então, os filhos começaram a fazer parte da influência espiritual negativa. E depois eles se entregaram para os vícios, começando pelo alcoolismo. Você pode estar preparado, mas e os seus vão estar preparados? Como é que você está se comportando com as crianças que tem na sua casa? Será que todos eles estão à altura de saber responder a uma influência da espiritualidade inferior? Vamos pensar, vamos refletir.
Então, tudo aquilo que eu penso e que eu faço de negativo, eu estou encharcando o ambiente onde eu estou vivendo também de fluidos negativos. E quando eu aceito a influência do espírito inferior, quanto mais eu exalo, mais eu vou absorvendo pelo intercâmbio mental. Absorvo de forma condensada e vou aspergindo isso em volta de mim, em volta de tudo que está ao meu derredor. É assim que funcionam as coisas. Aí eu pergunto para você: você acha que frequentar uma casa espírita ou qualquer templo religioso vai resolver o problema? Se você vai continuar a semana inteira convivendo nesse intercâmbio mental com entidades negativas, você acha que vai se libertar disso por um simples tratamento de paz? Ou que você vai se libertar porque está no atendimento fraterno? Ou porque aqui dentro você está fazendo uma oração, mas lá fora você não faz oração nenhuma, mas vive da maneira materialista que a vida tanto nos encanta? Nada disso vai adiantar. Nada. É ilusão as pessoas que pensam que estão fazendo assim e estão se dando bem. É isso que vai causar frustração, ingratidão, sentimento de culpa e insegurança. Que são essas 4 coisas que geram tanto os distúrbios de ansiedade. Irmã, quando eu lembro de lembrança de mãe, tem hora que eu conheço alguém que fala alguma coisinha, e aí esse aperto que eu falo no peito, parece, esse aperto no peito que eu falo, e parece que eu vou assim, eu sinto até com a minha pressão assim, né? Aquela dor assim, dor dentro não é de vontade de matar nem nada, tá? De saudade, não de querer aqui. Das lembranças de uma isso não é ruim, né? Ana, existem muitas dores na nossa natureza humana. Mas eu acho que uma das maiores dores, eu vou me atrever a dizer que é a maior, é uma mãe ter que enterrar o filho. Se o maior amor que existe na natureza humana aqui na Terra é o amor de mãe, também a maior dor que possa existir é quando uma mãe enterra um filho. É dor, gente. E é como eu te falei. Entra a frustração, entra a ingratidão, entra sentimento de culpa, entra insegurança, entra as 4 coisas de uma mãe que está enterrando um filho. E a gente deve saber respeitar. Respeitar para que a gente possa levar para elas isso que ela precisa para tratar essa angústia. Porque é essa tecla que a gente vai bater a partir de agora, sabe? Se a gente sabe que a gente fica impregnado dessas energias negativas, essas energias que nos causam tanta dor, porque toda angústia causa dor. Quando você revive aquilo que foi marcante para você, é normal você ainda sentir angústia. É natural que aconteça. Porque o processo de assimilação de uma dor, ela não dá do dia para a noite. É algo que se processa com o tempo, pela vivência que eu estou tendo e aquilo que eu vou estar ressignificando em minha vida. É natural que seja assim. Mas quando sente essa angústia, você remonta para o tratamento dessa angústia e você consegue se equilibrar. E assim vai ser. Porque cá para nós pode existir prova, expiação mais dolorosa do que você enterrar um filho. O normal da vida são os filhos enterrarem seus pais. Quando acontece o oposto, existe muito comprometimento disso, de encarnações passadas. E a gente também não sabe a situação também que está nossos filhos do lado de lá. Porque presta bem atenção uma coisa, isso eu costumo falar muito para os meus pacientes, que eles chegam chorando, depressivo, angustiado, por terem perdido seus entes amados.
E eu pergunto sempre para eles: quem você acha que mais está sofrendo? Nós que estamos aqui, que perdemos um, ou ele que foi para lá e perdeu todos? Quem será que está sofrendo mais? Ele que perdeu todos ou nós que perdemos um? Se a situação é mais difícil para ele que perdeu todos, que a gente tenha um pouco de amor e de misericórdia, levando para eles pensamentos bons, para que ele consiga se reabilitar o mais rápido possível no mundo espiritual. A gente tem no livro Nosso Lar o caso de Francisco, que é muito interessante. André Luiz chega para o seu primeiro dia de trabalho junto com Tobias, e quando chega lá, os trabalhadores das câmaras de regeneração chega falando que o Francisco entrou num caso de agitação psicomotora, extremamente angustiado, correndo para cima e para baixo, e teve que ser dado passos de prostração para que ele ficasse quieto. E o Tobias fala: já imagino o que está acontecendo. São os filhos que ficaram na terra brigando pelas posses dele, as posses que ele deixou, cada um querendo ganhar mais, isso gerando tortura e sofrimento para aquele que foi lá para cima. Sabe qual é o tratamento que a espiritualidade fez? Vamos dar algumas ocupações extras para os que ficaram na terra, para que eles consigam pensar outras coisas, além das posses que eles querem tanto, dos bens materiais que Francisco deixou. Então essas coisas é importante a gente saber, não só para você tomar informação, mas você trazer essa informação para a sua vida, porque a gente não sabe quais da nossa família que vai partir primeiro. Se vai ser nós, nossos filhos, nossos netos, nossos pais. Para que esse caso aconteça, a gente esteja preparado para pelo menos saber como devemos agir. Porque não vai ser da maneira certa que devemos agir que estaremos agindo. Porque somos almas fragilizadas e ainda muito arraigadas no desejo de posse do nosso egoísmo. A nossa posse ela é tão doente que a pessoa chega para o outro dizendo: eu perdi meu filho, eu perdi meu pai. Perdeu? Era posse? Tinha comprado por quanto? Para ser um objeto de posse sua. Isso mostra a programação inconsciente que a gente tem de nosso egoísmo. A gente não perde ninguém. Nossos entes amados retornam para a pátria espiritual, como um dia nós vamos retornar. E é assim que a gente deve pensar. Mas voltando ao nosso assunto, entenda que a pessoa, quando começa a fazer esse intercâmbio mental, seja com entidades positivas ou negativas, ele está contaminando todo o ambiente em sua volta, na sua casa, no seu quarto, no seu banheiro, entende? No seu local de trabalho, seja lá onde for. Você faz parte desse contexto e você é o dono desse contexto. E quando você sente isso, que você está ficando com incertezas, desconfiados, inseguros, doenças flutuantes, entende? E gerando cada vez mais insucesso perto de você, e você cada vez mais se energizando com esse fluido negativo que vai ter um processo contínuo de aprofundamento. Vê o que ele fala que pode tratar o nosso problema. Gera uma psicosfera perniciosa, a própria volta pela eliminação dos fluidos deletérios e que é líquido, e absorve mais condensado, por escusar-se de ouvir sadias questões, participar de contínuos amentos, ler páginas edificantes, auxiliar ao próximo, renovar-se pela oração. Nessa folhinha que vocês estão levando para casa, Kardec dá o tratamento. Ele chama isso de higiene. A gente sempre falou aqui para vocês.
São duas as grandes armas que a gente tem para lidar contra a obsessão: laborterapia e higiene. Por isso que eu trouxe a definição de higiene aqui, a mesma definição que eu coloquei na folhinha para vocês aí. Conjunto de meios e regras que procuram garantir bem-estar físico, mental e prevenir doença. É isso que a gente tem que fazer. Que regras eu devo montar para mim, para que eu me equilibre? E ele diz aqui: ouvir sabias questões. É isso que a gente está fazendo? O que é que você está ouvindo no seu celularzinho? Quais são as mensagens que estão chegando para você? É mensagem edificante? Ou são brincadeiras? Eu sempre falo para meus filhos, desde que eles são pequenos: toda brincadeira tem um fundo de verdade. Toda. Veja a brincadeirinha que você está fazendo. Qual é o fundo de verdade que tem isso? Vê não só o que você está escutando, vendo, mas o que você está passando adiante. Porque se você absorve algo que é negativo e passa adiante, você já faz parte do negativo. Você entra nesse processo desde o começo. Perceber e assimilar. Depois intercâmbio mental. Aí em seguida você vai passar mal. O que é que você está escutando na televisão? Analisa, pensa, mede. O que é que tem de bom e o que é que tem de ruim? O que tem de ruim? O que é que você está fazendo para melhorar aqui? Se tem alguma coisa de boa, você está participando e divulgando o que é bom? O que é que você assiste na televisão? O que é que você escuta no seu rádio? Analisa, pesa, mede. É para isso que Deus te deu um negócio chamado consciência. A gente já estudou aqui que existem 3 níveis de consciência que a gente ganha ao adquirir o princípio inteligente que Deus dá para a gente. A consciência de meu futuro, a consciência ética e a consciência moral. Consciência ética quer me dar a capacidade de ter discernimento, eu saber o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. Você pode fazer isso, você tem sua consciência ética aí para analisar o que você está escutando na sua televisão, no seu rádio ou no seu celular. Se você está fazendo isso de modo automático, o problema é seu. Porque Deus te deu a consciência para que você usasse. Vigiai e orai, para não entrar em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, tem consciência do que está fazendo, mas a carne é fraca. Você não está analisando, não está pesando, não está medindo. Isso é porque você é tão orgulhoso e tão prepotente que você acha que não precisa nem refletir naquilo. O que você acha já é o certo por si só. Vai ser bom assim, sabe Deus aonde? Então o que é que a gente está fazendo com as coisas que a gente escuta? Que meios eu estou indo atrás das pessoas que eu vou conviver? O que é que elas estão passando de bom ou daquilo que não é bom para mim? Analisa, pensa. Ah, porque é seu amiguinho que só fuma um cigarro de maconha? Meus amigos falam, meus filhos chegavam falando isso para mim. Mas ele é bom, pai, é gente boa, só fuma maconhazinha. Você acha que isso é bom? Você acha que é teu amigo? Ou ele é só um colega que conviveu um pouco com você e você está chamando isso de amigo? E eu falava para ele o que minha mãe falava para mim. Meu filho, amigo, os que você tem não conta na palma de uma mão. Porque Jesus, quando estava sendo crucificado, não conseguiu encher a palma de uma mão dos amigos que estavam lá. E não conseguiu. Tinha as 2 Marias e João. Depois chegou a outra Maria. Eram 4. Você é melhor do que Jesus e tem esses amigos todos?
Não confunda amizade com coleguismo. Quem é bom, procura ser bom em tudo. Aquele que arruma licença moral não é bom. Ele está se conformando com a licença moral que ele gosta de ter. Que amigos você está convivendo, você está levando para dentro da sua casa? Pensa. Ah, mas a gente merece bater um papo, tomar uma cervejinha no final do dia? É isso que você quer? Arrumar licença moral? Jesus falou, quem não está comigo, está contra mim. Quem comigo não junta, espalha. Precisa dizer mais alguma coisa? Ele também falou, seja o teu sim, sim, teu não, não. Porque isso passa de causa mal. Precisa falar mais alguma coisa? Se você compraz com o lado negativo dos seus amigos, que gostam de conversar com você, se você se compraz com as brincadeirinhas de celular, que traduz coisas gravíssimas do ponto de vista moral, se você se compraz com as suas novelinhas, que só tem desregramento moral, se você se compraz com o seu rádio, falando as desgraças que acontecem na sua cidade, se você se compraz com os jornais que também chegam, você vai querer o que de Deus? Ora, se para fazer nossas boas obras na frente dos homens, a gente já não vai receber nada de Deus, porque assim está lá em São Mateus, no capítulo 5. Guardai-vos de fazer vossas boas obras para não serem vistos pelos homens, porque caso contrário já recebeste o teu galardão. Se para fazer o certo, que eu vou divulgar para os outros, porque se eu estou exaltando meu orgulho já, Deus não vai olhar, você imagine para fazer o negativo. Aí você leva essa vida nessa mesmice sua, e que você pratica isso no seu dia a dia, fica passando mal, com doenças flutuantes, ansiedade aqui e acolá, desconfiando do que está acontecendo contigo, gerando cada vez mais insucesso. Aí você quer chegar numa casa espírita, tomar um passe, que fica lá 1 minuto e meio, e dizer, agora eu estou bom. Mas é muita mediocridade, gente. É muita falta de bom senso. Jesus já tinha alertado a gente, a cada um será dado segundo sua obra, e não segundo a obra dos outros, que é você receber paz. Você vai receber de acordo com o que você está fazendo. Se você está se encantando com o que é ruim, é porque você é ruim, e vai curtir o que é ruim mesmo, acabou, pronto. Ou você muda, tratando a causa, ou o efeito vai continuar e cada vez pior. E a espiritualidade inferior é tão inteligente que para que ela não te perca, ela vai ficar apertando com a mão e soltando com a outra. Porque se ela apertar muito, você vai atrás realmente de mudar. Mas se não apertar muito, você vai se acomodando. É a zona de conforto. É aquela história do cachorro que estava gemendo, que eu vou contar mais uma vez para vocês, porque a gente se posiciona na história do cachorro. Está lá o mendigo, o cachorro gemendo do lado dele. A pessoa passa, olha, vê o cachorro gemendo, aquilo incomoda. O que está acontecendo com o bichinho, que ele está gemendo, chorando? Está gemendo, chorando, porque ele está deitado no prego. Deitado no prego. E por que ele não sai? Porque não está incomodando muito. Quando incomodava muito, ele sai. É assim que a espiritualidade inferior faz conosco. Incomoda, mas não incomoda muito. Porque se incomodar muito, você vai atrás de mudança. Você não está agindo com bom senso para se educar moralmente. Você está deixando a dor ser o objeto daquilo que vai te causar mudança.
Mas a dor em si não causa mudança em ninguém. O que causa mudança em nós é o caminho do amor. E não eu ficar sentindo dor. Tem muitos que falam, quem não vai pelo amor vai pela dor. Não. Ninguém vai melhorar pela dor. Você melhora só quando você volta para o caminho do amor. A dor é um alerta. Então eles fazem isso. Aperta um pouco e afrouxa, entende? Está te perturbando, tá. Mas logo, bota uma brincadeirinha para ele cair na brincadeirinha de mau gosto. Deixa ele passar uma mentira para frente. Deixa ele achar que pode, no final de semana, fazer o que não deve. Arruma licença moral para ele. Que ele vai ficar, nem vai para lá, nem vai para cá. E quem está no mais ou menos é duplamente culpado. Então, o que é que a gente está fazendo? Por que é que a gente não vai ouvir questões sadias? Por que é que a gente assimila mais o que não é sadio? Cada um tem sua vida para pensar aí. Entendeu? Dei esse leque de oportunidade. Ouvir através de terceiros. Aqui vem no Facebook, que vem no smartphone, que vem no jornal, que vem no rádio e assim por diante. Isso é tão importante, gente. Isso é tão importante que a gente sempre falou para vocês aqui. Tem 3 maneiras só da espiritualidade entrar em contato conosco. Só 3 maneiras, não existe a 4ª. A primeira é com pensamentos intuitivos. É isso que a gente está estudando. A segunda é através do sono, que eu tenho um contato mais íntimo porque eu estou desdobrado no meu corpo. E a terceira é através dos outros que convivem comigo. Você pode ter equilíbrio no seu pensamento intuitivo. Você pode ter equilíbrio no seu sono. Mas você não tem como se libertar das pessoas que chegam até você. E principalmente são pessoas que às vezes chegam dentro do nosso lar. Porque nosso lar não é harmônico. Se fosse harmônico, a gente não estava no planeta de provas e expiações. Nosso lar vai ter provas, expiações e também missões. E você acha que no lar que tem expiações é harmônico? Não é. Então muitas vezes vai ser justamente aquele marido arrogante, a mulher inconsequente, o filho que perturba, e aí vai, entende? A sogra, o sogro, a tia, o sobrinho, a prima, e vai chegando. Do mesmo meio que vai chegar no meio que você trabalha. Com pessoas que estão superior, com pessoas que estão inferior, com pessoas que estão no mesmo nível, vai chegar. E você vai ter que ter conduta. Quando a gente diz conduta, a gente diz qualidade moral. Porque moral é a filosofia que estuda a conduta e os deveres que eu tenho para comigo e para com o próximo. Então vem te catucar, vem te perturbar. Com o quê? Com ideias negativas. Para te tirar de equilíbrio. E você saindo de equilíbrio, você já vai chegar em casa também desequilibrado. E pode ser muitas vezes levar mais desequilíbrio ainda para dentro da sua casa. E quando vai dormir, vai ter um sono desequilibrado. E a coisa vai se amontoando. Por que é que não vai escutar questões sadias? Tem tanta coisa espírita positiva hoje em dia por aí. Spotify, né? YouTube. Tem tanta coisa boa. Vai fazer isso. Outra coisa que ele fala, participar de convívio amenos. Pois é. Convívios amenos é isso que a gente estava falando aqui, os ambientes que a gente está frequentando. Que tipo de ambiente você gosta de frequentar? Vê se vale a pena. Vê se você vai sair imune de um ambiente que está tumultuado, com muita gente, onde existe gritaria, música de baixa qualidade moral, bebida, fumo, brincadeira de mau gosto. Vê? Porque para vir para uma reunião na casa espírita é um problema, dá um sono da moléstia, tá entendendo? Vai para ir para uma festa, para ir para uma água linda, ai que é bom, tá entendendo? Tá? Mergulhado no fruto da água também, vai lá, aquela, sabe Deus o que tem ali dentro. Não é assim. Para ver como a gente se identifica com as coisas negativas.
Então, eu estou realmente participando de convívios amenos? Coisas mais light, como a gente fala? Ou não? E o pior não é isso. Se você está imune, lembra da história que eu te contei. Porque você, quando leva a sua família, seus filhos para esse ambiente, será que eles estão imunes? Será? Chico estava meio inquieto, porque ele aceitou um convite de 2 senhoras que estavam perturbando muito ele para jantar na casa delas. E ele aceitou, que era uma pessoa muito gentil, né? No começo da vida dele, Chico não sabia dizer não para ninguém. E o dia foi chegando e ele foi ficando inquieto, e quando chegou o dia, ele estava inquieto. Essa cima da inquietação, sabe? Ele estava desconfiado, ele estava inseguro, entende? Ele estava incomodado, ele estava prevendo insucesso, porque ele sabia que a intenção não era só um jantar. Ele sabia que tinha uma pitada de sexualidade no meio daquilo. E no meio daquela inquietação aparece o Emmanuel, como sempre, rindo, né? Chico, por que é que tu está desse jeito? Aí lá vai o Chico falar para o Emmanuel: aconteceu isso, eu vou, mas eu estou incomodado. Eu não sei se eu devo ir ou se eu não devo ir, Emmanuel. Aí Emmanuel virou para ele: Chico, ir ou não ir não é a questão. A questão é, se você for, como você vai sair de lá? Essa é a questão. Então, quando você for frequentar um lugar, se não for um lugar ameno, pensa, como você vai sair de lá? Que tipos de amizades, coleguismo você desencadeou no mundo espiritual para isso? Vê? É muito complicado essas coisas, sabe, gente? Porque a gente age com essa ignorância ou essa simplicidade invigilante, e a gente acha que não está fazendo nada de errado. Ah, mas todo mundo vai. Isso é problema de todo mundo, não é problema teu. Você não é todo mundo, você é você. Se todo mundo vai, o problema é de todo mundo que está lá. E você? Como é que você vai sair de lá? O que é que vai acontecer no dia? Pensa. Ah, mas eu não posso. Não pode. Na vida tudo me é permitido. Mas nem tudo me convém, porque nem tudo me edifica. Não é assim que Paulo Tarso fala para a gente? Nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo. E geralmente o que eu devo é o que eu não quero. Você deve vir estudar na casa de Deus. Você não quer, meu. Você prefere ficar na gandaia, na balada, na farra, na folia. Isso porque todo mundo vai. Então escuta, vê, analisa. Começa a se educar agora para isso. Leva isso para os teus filhos. Ele não fique castrando. Porque a pior coisa é você castrar uma criança. Eduque. Eduque. Seja o teu sim, sim, teu não, não. O que disso passa te causa mal. Se você vai dizer que aquilo é ruim, explica por que é ruim. Mostra para ele o que é bom, porque você faz o que é bom. Porque se você disser que para ele é ruim, mas que para você pode, você está sendo hipócrita para o seu filho. Você vai ficar uma pessoa desacreditada moralmente dele. Pô, meu, o pai pode e eu não posso. E ainda vai falar: eu posso porque eu sou grande, você é pequeno. Aí esculhamba tudo mesmo, tá entendendo? Bota tudo abaixo. Então, seja o teu sim, sim, teu não, não. Para você e para todos em sua volta. Seja autêntico. Quando Jesus fala que não está comigo, está contra mim, quem comigo não junta e espalha, é que a gente tem que ser autêntico. Você se assuma. Porque se você não se assumir, você vai viver de mentira, de ilusão. Mais vale a dor de um dever cumprido do que a angústia de uma frustração. Mais vale a dor de um dever cumprido, porque você vai estar se corrigindo, se educando, do que a angústia de uma frustração, porque você está vivendo de ilusão.
Pensa nisso. Saiba fazer escolhas com consciência, não se castrando. Ah, mas eu gosto daquilo, mas aquilo não é bom. Aquilo não é edificante. Aquilo não vai fazer bem para o meu espírito. Eu preciso me abdicar daquilo que não é bom. E agindo assim com consciência, você vai se educando, não se castrando, sem puritanismo, com perfeccionismo. Puritanismo se castra, perfeccionismo eu vou trabalhando aos poucos, porque eu sou um ser perfectível, capaz de melhorar sempre. Então a gente precisa analisar isso, sabe? Então, ouvir questões sadias, participar de convicções, ler páginas edificantes. E aqui é que eu acho interessante. Eu acho que isso aqui é um bom medidor, é um termômetro legal. É um termômetro legal. Se você consegue, na sua casa, eu não vou nem falar nos momentos difíceis, nos momentos nem são difíceis, mas se você consegue sentar, ler aquele livro, refletir, educativo, você vai pensando na mensagem, vendo que aquela mensagem pode trazer para você, e você consegue fazer uma leitura aí de 1 hora ou mais. Pô, tu tá bom na fita. Tá bom na fita. Mas o que normalmente acontece é que você vai pegar essa folhinha que eu dei aí para ler. Você vai ler o primeiro parágrafo, quando chegar no fim, puxa, o que é que ele quer dizer mesmo? Porque Kardec, ele está, entenda, ele está trazendo o princípio da doutrina. É o princípio que você está aí, que vai ser aplicado para tudo na tua vida. Então você tem que digerir esse troço. Como é que isso aqui está se processando comigo? Porque normalmente quando você começa a ler, o que surge é o que está escrito aqui: sono hipnótico, dificuldade para concentrar-se, focando no eu próprio. Então, é o que acontece, sabe? Se você não consegue manter o foco, quanto mais meditar. Para eu manter o foco, eu tenho que desligar tudo que está em minha volta e ficar pensando só naquilo. E quando eu começo a refletir naquilo, nas várias possibilidades que tem, eu estou meditando. Então eu concentro para poder meditar. É isso que vai trazer o conhecimento informativo para o conhecimento reflexivo em você. Se você não mantém o foco e medita naquilo, você se informou, mas você não se educou com aquilo. E em consequência disso, você também não aprendeu nada. Porque a aprendizagem, ela é composta de 4 fases. Conhecimento informativo, que é o que você vai ler. Reflexivo, que é quando você está meditando em você. Você concordar com isso, para dizer é isso que eu vou fazer, e não como eu estava fazendo. E colocar em prática. É você entender, compreender, concordar e executar. Se você não consegue nem compreender, que é meditar no fato, porque você não consiga manter o foco, imagine se você vai aprender. Aí você diz, mas eu já li isso. Leu? Se informou. Meditou? Não. Também não aprendeu. Eu comecei a despertar isso para mim. Eu dou graças a Deus ao meu avô, sabe? Quando eu tinha lá meus 14 anos, eu resolvi ser espírita. Depois de passar algumas frustrações. Aí eu cheguei para ele e disse, vou querer ser espírita mesmo. O que é que eu leio? O Livro dos Espíritos. Lá vai Hermano Tudo. Li o Livro dos Espíritos. Quando eu li aquilo ali, olha, foi uma luz na minha vida. Terminei de ler, depois dos 3 meses. Terminei, e agora? Ler de novo. Mas vou ler de novo. Eu fui lá, li tudo de novo novamente. Terminou, cheguei lá, vou já ler. E agora? Agora você já leu 2 vezes, agora você vai estudar. Como é? Vai estudar. Vai realmente pensar naquilo que você leu. E foi aí que eu comecei a despertar para coisas, sabe? Eu não sabia, não tinha essas 4 fases da aprendizagem. Mas a boa vontade daquele que quer ensinar, a boa vontade daquele
aquele que já passou e comeu a banda podre da aprendizagem, na raça, e que quer ajudar os outros, faz como ele fez comigo. É por isso que eu peço para vocês que esse livro dos Espíritos seja de cabeceira na vida de vocês. Quando a gente pede para você ler 2 questões por noite antes de dormir, é nesse sentido, sabe? Vai aprender a trazer algo edificante, de peso moral, para a nossa imperfeição, que é muita. Não deixe esse sono hipnótico tomar conta de você. Porque se você está tendo sono, meu filho, não vai ser teu anjo da guarda que vai estar contigo, né? Nem tão bom que é espírito familiar. O que está são os nossos amigos inconsequentes que estão longe. A gente está aqui. Eles estão lá, sabe Deus aonde, mas conectados com você mentalmente no intercâmbio direto. Agora ele vai sentir só. Igual o Moreira fazia com o Cláudio quando queria beber. Coçava a gargantinha do Cláudio e dizia: eu estou com sede, eu quero tomar uma. E o Cláudio ficava incomodado. Vamos, Cláudio, eu estou com sede, eu quero tomar uma. E Cláudio tomava. E é assim que a coisa se processa. Então isso aqui é um termômetro muito bom. Ler páginas edificantes. Pelo menos para isso teu celular vai servir. Ó. Usa ele do lado positivo e educa que tem negativo. Na semana que vem a gente continua. Muita paz a todos. Façamos nossa prece. Sintonizando com essa espiritualidade boa e amiga, que tanto se esforça em nosso benefício. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se, e um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, para que nossas almas, o espelho onde se refletirá a vossa imagem. O tempo não para. Se agora encontras o teu ontem, não ouvides que a tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Obrigado, Pai querido. Obrigado, Jesus, nosso Filho. Obrigado, espiritualidade amiga, que nos acompanha. Possamos estar atentos às correções que eles estão sendo nos fornecendo. Possamos estar atentos, vigilantes. Obrigado pelos ensinos da noite. Possamos meditar, refletir e levar para o nosso dia a dia as nossas ações, as nossas atitudes. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
nos deixe